Eu trabalhei numa empresa fabricante de baterias e lá eu conheci o meu sócio, Luiz Carlos André, que era o químico dessa empresa, gerente dessa empresa. Ali a gente enfrentava muitas dificuldades assim, de cultura, né? Mais cultura empresarial. E quando a gente deparava com problemas difíceis de resolver pela cultura, a gente costumava brincar, né, um com o outro, dizendo assim, não, deixa que quando a gente tiver a nossa empresa vai ser diferente. E assim foi, falava uma vez, duas, três, e muitas vezes até que essa brincadeira passou a ser um sonho, né? Aí quando nós juntamos, né, as duas, eu mais de parte administrativa, comercial, né, recursos humanos, etc., e ele mais na parte técnica. E aí nós sonhamos a empresa, né? Vamos montar. No dia que a gente tiver condições, e quais seriam essas condições? Seria ele aposentar. Olha, há 40 anos atrás eu estava me aposentando como técnico químico. Então nós, em conversa, eu com meu atual sócio Ari Sudan, nós em conversa decidimos criar uma empresa para que agisse de forma que com aquilo que a gente achava que era certo, o relacionamento entre patrão e empregado, entre empresa e clientes, né? Uma empresa que nasceu já com valores diferentes, né? Com cultura diferente. A gente tinha uma cultura de qualidade muito boa, né? Que já vinha das empresas anteriores, né? Porque a gente, quando trabalhava, tinha muitas coisas que a gente não concordava que os patrões faziam, né? Então nós começamos a criar uns objetivos para montar uma empresa que traduzisse essas nossas ideias de boas, de relacionamento entre empregados, empregadores. E a gente implantou a empresa, escrevemos antes, né? Eu peguei e escrevi primeiro à mão, tenho guardado aí nos arquivos, né? Escrito à mão, primeiro os valores, qual era a missão da empresa, enfim, tudo o que se diz hoje, né? Nós fizemos na época. Depois eu passei, datilografei, porque nós não tínhamos naquela época computador. E foi datilografado, tudo isso aí. E aquilo passou a nortear todo o nosso trabalho, né? Ao longo dos anos todos. Nós tínhamos 7 funcionários quando começou. E esses valores já começaram a ser passados. Nós tínhamos 7 funcionários e tínhamos um laboratório. Você imagina? Então eram 6 funcionários da produção e um laboratorista, que era um estagiário da UEL. E prova que a gente se preocupou sempre com a qualidade, né? Começamos assim uma empresa pequena. O primeiro sonho nosso assim era muito pequeno, assim, que era fazer 100 mil placas por mês. Aí quando nós começamos a montar a fábrica, já virou para 300 mil. Eu lembro direitinho que nós criamos um folheto, né? Ninguém tinha um folder, não existia isso no mercado. Aí nós resolvemos criar um folheto, né? De uma página lá, e uma folha, escrita assim, o título veio assim, nasce uma empresa com 25 anos de experiência. Aí o mercado começou a criticar a gente, como que nasce uma empresa já tem 25 anos de experiência, né? Mas na verdade tinha 25 anos de experiência, porque o Luiz Carlos, o sócio, tinha 25 anos de empresa, tanto que ele aposentou, né? E fazendo placas em multinacional, em empresa nacional. E nós era embalado, as placas eram embaladas em um engradado de madeira, né? E a gente fez uma foto muito bonita na época, bem trabalhada, aquele engradadozinho todo envernizado, uma coisa bem bonita para a época, né? E aí nós começamos a embalar essas placas e a gente, para que não soltasse a madeira, para reforçar, porque a placa é pesada, né? Nós passamos a adotar uma fita preta que rodava o engradado de madeira, né? E demorou pouco tempo, o mercado queria a placa da faixa preta, da fita preta, porque era um produto de alta qualidade, né? E um passava para o outro, qual que você usa? Eu uso. Não, usa da fita preta. E não demorou também
para os concorrentes ter fita preta. Em 1988, nós começamos a fazer baterias. Foi um grande desafio para nós. Eu acho que tem certas marcas assim, ao longo do tempo, né, que é importante. Se a gente na placa praticamente não tinha tantos concorrentes, né? Se tinha um produto bom, dominava bastante. Mas quando entrou em bateria, a coisa mudou bastante, né? Nós tivemos que nos reinventar novamente para poder entrar com o produto. Mas fomos bem, fomos aprendendo com o mercado e aos poucos fomos crescendo, desenvolvendo. Não era mais aquela empresa de 7 funcionários, à altura tinha bem mais funcionários, né? E fomos atingindo o mercado, fomos crescendo, atingimos São Paulo, que era o grande centro, né? E depois acabamos entrando para a Bahia, para o Nordeste todo, centro do Brasil. Lançamos a bateria Impact, que foi a primeira bateria de som. Nessa época havia um uso muito de som automotivo, né? Aquele som maior, que você abria o porta-mala e ficava ali fazendo um piquenique, um churrasco, na praia, ou onde for, ouvindo o som alto, né? E aquilo exigia muita bateria. Nós desenvolvemos uma bateria para competição de som, que ela acabou sendo bicampeã mundial. Na época da virada do milênio, né, nós criamos a Millennium. A Millennium foi na virada do século aí, né? Sempre foi nós preocupados com oferecer um produto de alta qualidade e que agradasse a todos, compradores, vendedores e tudo mais, né? E eu lembro que um dia tocou o telefone e eu atendi, era um diretor da Firestone. A Firestone, não é possível, o diretor da Firestone ligando aqui e tal. E ele queria fazer uma parceria com a gente para exportação, porque eles tinham um plano de fortalecer o distribuidor Firestone. E para isso eles precisavam lançar mais produtos. E eles tinham feito a opção, um desses produtos era a bateria. Isso no mercado sul-americano, né? E aí ele procurou, nós começamos a exportar através para os distribuidores Firestone. Nos conhecemos com a Ari no Paraguai, em uma visita. Eles já estavam participando, eles comercializavam alguma coisa no Paraguai e no Uruguai. De aí conheci no Ari. E ele foi que pegou a gente para trabalhar aqui, não? Então, formamos uma parceria muito boa. Agora, no mês de abril, completo 22 anos na Rondopar. Estava morando na Espanha, mas atendo tudo que é o mercado exterior. Temos clientes muitos anos, mais de 20 anos, no Paraguai, Uruguai, temos Bolívia, Peru, Cuba, já vai para 18 anos, Venezuela. Algumas operações também com a Espanha mesmo, temos trabalhado, e o Congo, algumas operações com o Congo também. Crescendo no mercado de exportação, apesar de situações difíceis, dos mercados muito cambiantes, especialmente na América, mas os clientes são muito fiéis a nós por o trabalho, o seguimento. Eu acho que vamos a continuar a crescer. Nossa empresa sempre foi aberta à inovação. E isso começa com o trabalho que a gente sempre fez com nossos funcionários, né? A equipe toda. Nós firmamos um contrato de transferência de tecnologia com a Excite, que é uma das maiores empresas do mundo na época, e para que eles transferissem tecnologia para a gente. Então, esse contrato durou 6 anos e houve um crescimento muito grande para nós em termos de técnico, né, em termos de conhecimento, em termos de tecnologia da bateria. Então, nós criamos bateria para som, nós criamos baterias especiais para uso, como você falou o caso da Indrel, né, que guarda produtos caríssimos, né, que precisam ser preservados na falta de energia. Usamos assim muito durante anos, Sebrae, Senai,
SESI, tudo que podia trazer conhecimento para a gente estava usando. Nós sempre fomos parceiros grandes dessas instituições. Eu entendo que a Rondopar sempre foi uma empresa à frente do tempo dela, porque se você fosse analisar no mercado, tanto de investimentos, tanto de investimento em pesquisa, em desenvolvimento, investimento em pessoas, ela sempre focou nesse aspecto. Ela foi a primeira em vários segmentos, em várias áreas do ramo de baterias, né? Então, a Rondopar sempre teve o seu DNA como um DNA inovador, um DNA, e sempre assim, mais do que tudo, olhando para os fundadores e olhando principalmente para o seu Ari Sudan e para o seu Luiz Carlos, o espírito altruísta deles. A empresa, quando nasceu, que nós escrevemos todos a missão, valores, etc. Então a gente citava o seguinte, que a gente tinha que ter preocupação com a tecnologia, um ponto. Depois a gente tinha que ter um cuidado, a gente não tinha a palavra meio ambiente, não era uma palavra comum, a gente falava natureza. Então nessa época que estava escrito lá, estava escrito como natureza, que a gente tinha que trabalhar sem prejudicar a natureza, ou seja, sem prejudicar o meio ambiente. Então sempre nós tivemos, quando pouca gente tinha estação de tratamento de efluente, nós tínhamos estação de tratamento de efluente. Bom, na época de 98 a 2013, que foi o período que eu trabalhei lá, eu pude sempre notar o cuidado em todo projeto, em toda inovação, em toda nova linha de processo produtivo, nova linha de produtos, o cuidado com a sustentabilidade dos processos, o cuidado com o meio ambiente, não só olhando do ponto de vista de sustentabilidade, mas também olhando do ponto de vista de gerar um melhor ambiente laboral para os seus colaboradores, é algo que sempre foi intrínseco, não é? a todo projeto. Não se passava, nenhum projeto era aprovado se não tivesse a consideração desses aspectos e que cumprissem não somente as normas legais, mas que cumprissem também de uma forma holística, assim, todas as pessoas que estivessem envolvidas no processo. Desde das pessoas que iam diretamente trabalhar, não é, numa nova linha de produtos, numa nova linha de processos, mas também o meio ambiente, o entorno que estava aí, digamos assim, conectados a esse novo projeto. E tivemos também outra coisa que a gente escreveu lá, que era a responsabilidade social, que era o seguinte, era cuidar da gente e cuidar dos outros. Mas cuidar dos outros, da equipe interna, sim, em primeiro lugar, lógico que tem que cuidar. Mas não, cuidar dos outros fora da empresa. Quer dizer, entrar na sociedade e contribuir para que a sociedade ficasse cada dia melhor. Esse era o nosso tema e é o que prevaleceu durante 40 anos. Foi daí que nós criamos vários programas. Nós tínhamos vários programas, por exemplo, todos os funcionários nossos tinham bolsa até a universidade. Todos os funcionários nossos. Um dia nós descobrimos que nós tínhamos um funcionário que era analfabeto. Aí nós criamos uma escola dentro da Rondopar. Essa escola funcionou durante 15 anos. Formamos todos os alunos, muitos alunos que não tinham completado ensino médio, por exemplo, nem ensino fundamental, e se transformaram em engenheiros, sabe? Vários engenheiros nossos aqui que frequentaram esse curso. Para você ter ideia do que a repercussão social, né? Na sociedade, a gente tem programas, participamos do programa Pingo d'Água, que é um programa de educação ambiental, né? Trabalhando com a água, que é importante. Depois criamos em 2000, quer dizer, temos um tempo longo, já 24 anos, do programa Bom Aluno, que é um programa de uma repercussão, assim, de um impacto social fantástico, né? E outros, quer dizer, sempre fomos abertos a esse tipo de coisa, sempre participamos, criando programas desse tipo, né? Então, é a resposta que a gente dava para a responsabilidade social. O Bom Aluno foi criado por causa disso, de a gente dar chance às pessoas que queriam estudar e não tinham condições. Então nós acabamos oferecendo a eles condições para que eles pudessem estudar, né? O Bom Aluno se confunde muito com a história da Rondopar, com a minha história de vida. Eu acho que a Rondopar representa, junto ao Bom Aluno, a idealização de pessoas que sonham em mudar a sociedade pela educação
e pessoas que sonham em mudar a sua vida por meio da educação. Tudo começou lá no ano de 2002, em que foi entregue dentro da escola pública uma ficha de um projeto chamado Bom Aluno, que eu não acreditava, ou nunca tinha ouvido falar, porque prometia transformar a realidade de alunos que tinham um bom rendimento dentro de escola pública de uma maneira que a gente nunca tinha ouvido falar até então. Então eu falei, não tenho nada a perder, vou preencher essa ficha, vou mandar para lá e quem sabe a gente entra nesse projeto e vamos ver se ele realmente é tudo isso que fala. Passei por processo seletivo, fiz provas, entrevistas com psicólogo, com coordenadores do Bom Aluno e realmente era tudo aquilo que falava que ia acontecer e melhor do que a gente já imaginava. Por meio do projeto Bom Aluno eu tive a oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade, formação humana, formação por meio de valores, habilidade socioemocional, porque existe um acompanhamento integral do aluno. E tudo isso por meio de uma iniciativa do Sr. Ari, do Sr. Luiz, idealizadores da Rondopar que acreditaram na educação e a força empresarial e de influência que eles tinham na cidade junto a outros empresários para poder custear a educação de muitos alunos que tinham potencial para crescer. A gente não tem como chegar a lugares em que a gente poderia ter uma educação de qualidade sem a ajuda de projetos como o Bom Aluno. Então tinha um empenho, tinha dedicação e tinha vontade, mas não tinha condição de chegar até lá. Então quando você tem condição de chegar em um ambiente em que a educação ela é transformadora, ela pode mudar a vida das pessoas sim, dando conhecimento, dando informação, dando desenvolvimento socioemocional e também desenvolvimento na questão de ascensão financeira, de acesso a outras oportunidades e ter uma vida mais confortável, tanto para quem estuda como para a família dela. Então são várias oportunidades que a educação proporciona assim, isso aí não tem como discutir algo como isso. É feio falar da gente, né, coisas da gente, mas eu me orgulho muito da cultura que nós temos. A cultura é maravilhosa, é uma cultura sadia, né? Uma cultura... Tinha um amigo nosso que participou muito com a gente, já falecido, que ele falava que aqui era uma caixa de descompressão, porque as pessoas chegavam aqui conseguia falar, né, daqueles problemas que eles tinham, tudo, mas os problemas morriam aqui, porque daqui não saía nada negativo. Essa foi a cultura nossa, sempre uma cultura de olhar o lado bom das coisas, né? De contribuir, de ser parceiro realmente. Então, 40 anos deve muito à nossa cultura. Eu acho que vai levar a gente por mais 40, se Deus quiser. A Rondopar é uma família no sentido total. E isso permite transmitir também a nossos parceiros, porque se nosso distribuidor num país ele não vende, ele não tem resultado, não é bom. Então nós estamos sempre bem perto deles e essa é a filosofia que nós temos e essa é a filosofia que eu levo para frente no mercado do exterior. Na época que a gente trabalhava lá, era difícil falar que era um trabalho, porque nós chegávamos cedo, trabalhávamos, reuniões agradáveis, e é difícil você ver isso numa empresa. A valorização. Teve um curso, só um treinamento que eu fiz, foi durante 1 ano e meio, uma semana eu ficava ausente no Senai, esse curso era de manhã, à tarde e à noite, eu me ausentava 1 semana por mês. Que empresa que liberaria isso? Ou melhor, como eles que me pagaram esse curso ainda. Então esse tipo de coisa não é qualquer empresa que faz. Por isso que eu acho que a Rondopar é uma empresa nesse quesito especial demais, muito especial. Principalmente com relação aos gestores, era uma cultura de muito cuidado. Nós sempre fomos motivados e incentivados a um desenvolvimento constante. Durante a minha carreira dentro da Rondopar, eu pude ser impulsionado, onde fiz vários cursos extracurriculares, digamos assim, cursos de empreendedorismo, cursos de liderança. Durante meu período na Rondopar, eu fiz 3 pós-graduações complementando a minha formação, ou seja, a Rondopar é uma empresa com o enfoque, com realmente a cultura e a filosofia voltada para o desenvolvimento das pessoas. A Rondopar é uma empresa ela pensa nos funcionários, ela pensa no bem-estar da comunidade, ela é uma empresa assim, os diretores são muito acessíveis, então isso pesou muito para mim, para eu querer voltar. A empresa nossa, o seu Ari e o seu Luiz são pessoas super humanas, sabe? E a gente
muito feliz trabalhando aqui. Eles tratam a gente muito bem. Todos os funcionários, desde a faxineira até o seu Ari, são muito gentis, muito simpáticos. A empresa é muito idônea, muito verdadeira. Ela se preocupa com a ética, sabe? Então isso é muito bom trabalhar aqui nessa parte. O ponto forte dessa empresa sempre foi o humano, sempre foi as pessoas, a valorização, o crescimento das pessoas. E não independesse se a pessoa ficasse ali 2 anos, 5, 10, o que ela poderia contribuir para o crescimento da empresa. Se ela não ficasse muito tempo, o tempo que ela ficasse, o que ela ia contribuir. Eu tenho um amigo meu que ele brinca bastante, ele fala assim, a Rondopar estragou a gente. Porque a gente era uma família e algumas empresas que eu trabalho, que eu atuo, que eu atuei, né, que eu pretendo atuar, claro, são empresas que às vezes você tem que ser mais direto. Lá era uma coisa mais família e isso realmente estraga a gente pelo carinho que você tinha de todos. Completar 40 anos num país como o nosso é importante. Tem muitas empresas que têm mais, mas a gente sabe que é muito difícil. Nós não temos ambiente propício ao empreendedorismo, né? Nós temos o contrário. Nosso ambiente é de punição, é de impedimento. Então, uma empresa que vive 40 anos, ela tem que comemorar. Eu acho que a razão para chegar a completar 40 anos é ter muita resiliência, né? Muita resiliência, porque são muitas oscilações, né? O empresário, ele tem um papel importante social, né? Ele não é todo mundo que tem condições de ser empresário, porque tem que ter essas características. Né? Você acorda, às vezes, olha para frente e vê muita dificuldade, mas ele enfrenta, sai e vai à luta, né? Enfrenta. Então, eu acho que a gente deve muito a isso, né? Eu falo que eu não sei, por exemplo, eu jamais seria um empresário sozinho. Eu não nasci para viver sozinho assim, né? Eu preciso ter alguém junto e esse alguém não é só o sócio, é a equipe, né? A equipe que a gente trabalha. E no final essa equipe acaba aumentando porque incorpora os clientes, incorpora os fornecedores, né? Que a gente tem que tratar como parceiros, né? No caso da Rondopar, eu cheguei na Rondopar, como falei, 22 anos atrás, e é uma empresa que é muito séria e respeita muito o cliente, porque se transforma em um parceiro, como falamos aqui. E isso faz que muitas vezes continuamos com os mesmos clientes depois de muitos anos. O tema muito importante, sempre que a Rondopar fala que a bateria é o que ela tem, por certificado ISO e demais. E, além disso, as garantias, os clientes ficam tranquilos com o nosso produto. Por quê? Porque tem resultados para o cliente final. E realmente é isso, a gente não vive sozinho, a gente vive de parcerias, né? Na vida toda a gente vive de parceria. Qual o legado que eu gostaria de deixar? Eu acho que a gente está deixando já um legado, eu acho que importante de exemplo, né? Exemplo de como se trata com uma equipe de trabalhadores, exemplo como trata o cliente, como trata as questões de responsabilidade social, ambiental. E eu tenho certeza que a gente é muito seguido por muita gente. O grande legado nosso é deixar uma cultura boa, uma cultura de responsabilidade, uma cultura de colaboração, né? Acho que a gente tem que ser de ajuda ao próximo, em todos os sentidos, né? E isso é o que a gente tem feito. Eu acho que a gente vai, com certeza, vai ser lembrado por um bom tempo, eu acredito. Eu posso falar isso, assim, que a gente é uma boa pessoa profissional, mediante ao estilo deles. É o estilo muito, assim,
são carinhosos, eles ouvem as pessoas, eles passam e não deixam de cumprimentar. Então, a gente aprende isso. Então, todo mundo aqui, você passa, sorriso, é bom dia, é boa tarde, porque é o perfil da nossa diretoria. Então, eu sou muito grata deles terem me dado a oportunidade de eu voltar em 2016, recomeçar uma nova história aqui. E, assim, eu tô aqui, eu me coloco à disposição o tempo inteiro pela gratidão que eu tenho. Bom, é uma alegria imensurável, né, estar aqui dando esse depoimento nos 40 anos da Rondopar. A Rondopar é uma empresa que ela tem tudo para completar mais 40 anos, porque é uma empresa inovadora, é uma empresa que está sempre conectado com com o que vem, com as tendências mundiais. E eu entendo que mantendo essa filosofia, mantendo essa maneira de abordagem, ela tende a completar 80, 120, porque é uma empresa que ela preza pela inovação e, mais do que tudo, ela preza pelo desenvolvimento das pessoas. Então, Rondopar, gostaria de agradecer o impacto positivo que você teve na minha carreira, mas mais do que tudo, nesse momento, desejar que vocês continuem realmente trilhando essa jornada, trilhando esse processo e que daqui a alguns anos nós estejamos fazendo um vídeo de 50, 60, 70, 80 anos. Completando 40 anos, o que a gente tem que falar para o nosso pessoal interno é que eles, primeiro, que eles sempre podem contar com a gente está sempre junto, sempre procurando no desenvolvimento deles em todos os sentidos. Eles podem ter orgulho de trabalhar numa empresa que tem sido buscado, dentro do possível, ser exemplo, né, para outras empresas. Primeiro para nós mesmos, né, para a nossa equipe, para todos nós. E acaba ajudando outras empresas, o mercado como um todo, né? Nossos fornecedores, eles sempre foram nossos parceiros, não vai mudar, quer dizer, cada dia que passa, a gente fica mais forte nesse sentido, né? E para nossos clientes, primeiro que é a razão nossa de existir, né? Sem os clientes, nós não existiríamos. Então, a gente quer que eles cada dia sejam mais próximos da gente. Então, eu acho que clientes, fornecedores, equipe, pode ter certeza de que nós, a cada dia que passa, nós vamos ficar melhor, crescer cada vez mais, né? E a sociedade como um todo, né? Porque nós sempre fomos muito participativos, assim, em termos de sociedade. É um ditado já batido, né? Que sozinho a gente vai mais longe, né? Vai mais rápido, mas unidos a gente vai mais longe. Então, esse é o lema nosso, que sempre, em relação ao fornecedor, em relação à equipe nossa, em relação aos clientes, e em relação à sociedade que nós vivemos. É isso aí. Depois de 40 anos, uma mensagem que eu gostaria de deixar para a direção da empresa e todos os funcionários que já passaram e os que estão hoje lá, é que na vida nós temos ali os famosos 35 anos de trabalho, as melhores 8 horas por dia, e que a gente tente fazer o que eles fazem dentro da empresa. Trabalhar com carinho, com amor e essa alegria que sempre foi trabalhar lá dentro, né? E essa saudade que sempre fica. E esse jeito, que eu me lembro muito bem, senhor Ari, senhor Luiz, de uma cartinha que vocês mostraram quando vocês iniciaram a empresa, escrito ainda a máquina de escrever, que vocês colocaram, eu não me lembro quantas, tá, senhor Ari, senhor Luiz? Quantas normas tinham, quantos temas tinham, mas foi muito legal. Eu me lembro que o senhor mostrou para nós essa carta e ali tinha quais eram os objetivos que essa empresa ia ter. Então, eu acho que vocês alcançaram esse objetivo. Eu sou muito grato a essa empresa, a tudo que ela me forneceu, a toda a educação que ela me proporcionou. Muito obrigado. Que a Rondopar tenha mais 40 anos, mais anos quantos forem possíveis para ela, e que ela continue impactando a vida de todos os colaboradores que fazem parte dela e de outros que são ajudados por essa empresa indiretamente por meio do Projeto Bom Aluno, tantas outras obras sociais, que sempre foi uma marca muito registrada dessa empresa, que se importa com o humano dos seus colaboradores e de outras pessoas que são impactadas por ela.